Hoje em dia é preciso ter muito cuidado com a sua loucura.
Não existe loucura e não há doença mental. Esses conceitos, tal como os conhecemos hoje, foram criados pela civilização ou domesticação do homem da sociedade ocidental. Há vários casos de cura da esquizofrenia e outros processos mentais que já haviam recebido um veredicto implacável com base em atestados médicos, de psiquiatras e de outros especialistas. Os medicamentos psiquiátricos, tranquilizantes, ansiolíticos e antidepressivos, quando empregados visando a cura das alterações do comportamento, não só impedem o funcionamento normal da mente, como rotulam e fazem com que o usuário acredite que é mesmo um doente. Sua família também acredita e passa a discriminá-lo, tratando-o com dó, vergonha ou irritação. Frequentemente é escondido ou internado, porque sua presença torna-se incômoda e pode representar um defeito de família, publicamente visível e negado, criticado e repudiado pela maioria das pessoas de casa e da rua. As medicações utilizadas para os estados nervosos e mentais apenas auxiliam no sentido de estabilizar a fisiologia do psiquismo. Não curam porque não conseguem atuar sobre as causas geradoras, extrafísicas e extraquímicas do mundo inconsciente, que são as emoções, a aprendizagem, os sentimentos, os princípios, os valores, etc. Esses atributos são imateriais e não são atingidos nem se combinam com moléculas de substâncias químicas, como é o caso dos remédios. Não se modificam porque derivam da experiência afetiva individual e são armazenados no cérebro de forma semelhante como são armazenados os arquivos dos programas num computador. Não em forma de moléculas, mas em forma de dados, ainda pouco compreendidos por nós. Nossas experiências subjetivas são como arquivos complexos guardados em nossa memória em forma de energia. Se para as alterações do corpo escolhemos o termo doença, que dá a ideia de lesão física, para as alterações do comportamento, esse termo não se ajusta e torna-se inadequado. Se dizemos que uma pessoa é portadora de uma doença transmissível, significa que ela possui um vírus, bactéria ou outro micro-organismo residente em seu corpo e que pode ser transmitido para outras pessoas. Nas alterações do comportamento, ou seja, no comportamento reativo, não há nada físico provocando as alterações e nem podem ser transmitidas fisicamente. Na verdade, é o comportamento tido como normal que pode gerar comportamentos reativos. Voltemos à ação dos remédios. Após provocarem uma estabilização provisória, os remédios passam a ser desnecessários e, na maioria das vezes, prejudiciais à recomposição do equilíbrio psíquico. Seu emprego prolongado promove a dependência física e psicológica, descaracterizando os núcleos saudáveis da personalidade. Dificultam o contato afetivo interpessoal, deixando a pessoa com a afetividade bloqueada, a psicomotricidade alterada e em estado de para-realidade. Um verdadeiro isolamento químico entre a pessoa, sua família e o mundo social. Uma prisão? A pessoa que toma durante muito tempo medicações psiquiátricas se julga diferente das outras pessoas e acredita que tem uma marca que não se apagará jamais. Há quem diga que o progresso da farmacologia e os próximos avanços na descoberta de novas drogas que atuam no psiquismo humano levarão o homem a encontrar soluções adequadas para uma futura convivência harmoniosa entre si. Não é isso que tem ocorrido na prática ao longo de mais de um século. Em vários casos, não é necessário utilizar qualquer medicação para alcançar sua recuperação total ou parcial.
mesmo os casos considerados mais graves. Os membros da família são mais importantes do que os remédios para o restabelecimento e a reintrodução do doente nervoso ou mental no mundo dos normais. É com pessoas que portadores de alterações do comportamento interagem e não com remédios. O grande temor das pessoas em relação ao mito da loucura está em grande parte associado ao medo que têm de serem discriminadas, abandonadas e segregadas pela família e pela sociedade, assim como tem sido feito há muitos séculos com o louco, alienado ou doente mental. É uma vergonha e um perigo ficar louco. O rótulo de doente aumenta o desejo dessa pessoa de afastar-se cada vez mais da realidade, de fugir, de regredir para situações mais protetoras da fase infantil pré-existente no seu mundo inconsciente. Cresce nela uma forte necessidade de construir um mundo próprio, protegido e exclusivo, onde possa isentar-se das responsabilidades e atribuições da vida adulta, e aumenta a vontade de tornar-se dependente e gerenciada pela família, pelos médicos, pelos remédios e pelos manicômios. Uma delegação completa do direito de construir e dirigir a própria vida. Os problemas da família e da sociedade estão sempre à procura de um culpado, um bode expiatório, no qual possam ser depositadas as falhas, os defeitos e os males da vida em comum. Quando alguém adoece mentalmente, assina um acordo de cessão de direitos, um acordo injusto e unilateral, onde o doente agride seus opressores normais e se agride a si próprio, por detrás da máscara da doença, que o exime de culpa e, ao mesmo tempo, lhe deixa em situação de desvantagem para se expressar clara e plenamente. É um faz de conta, onde tudo se perdoa e se desforra, com a camuflagem protetora da doença. Uma forma indireta e confusa de denúncia e desabafo. O doente mental ou nervoso é um depositário inconsciente e reativo que concordou em representar a loucura de todos em troca de proteção. A proteção dada pela família exige que o doente represente este papel para que o acordo se mantenha em equilíbrio, para que ninguém necessite questionar-se individualmente sobre seus próprios medos de ficar louco, sobre sua sanidade, já que o louco encontra-se presente e visível. A loucura contida naquele indivíduo origina duas posturas básicas nos outros membros da família. Retirar imediatamente aquela condição ameaçadora e perigosa do doente parente. Afastá-lo para bem longe, com medo de contaminar-se. No primeiro caso, a medicação entra nessa história como o pretenso elemento salvador e moderno que expulsaria de forma rápida e eficaz os demônios da loucura. Uma tentativa de solução imediata para aliviar a ansiedade, os medos e os preconceitos que essa situação normalmente gera nas pessoas. No segundo caso, o desejo de interná-lo num lugar bem longe e seguro, onde não consiga, com a sua presença, contaminar as outras pessoas, ou seja, lembrar-lhes que tem parte neste acordo. É comum perguntar se a hereditariedade não seria responsável pelo surgimento deste novo caso na família, já que outros antecedentes existem, como se fosse possível os conflitos de natureza emocional se transmitirem através de genes. É possível, sim, transmitir geneticamente características biológicas do indivíduo para seus descendentes. Fica a pergunta: é possível igualmente transmitir geneticamente características psicológicas e de aprendizagem? Não é possível enquanto as pesquisas sérias não se manifestarem e provarem. O medo da loucura está, de certa forma, vinculado aos temores do homem primitivo. Os trovões, os raios, o escuro, as entidades espirituais malignas que promovem a morte e a destruição,
Enfim, o elemento desconhecido e misterioso que atemoriza e apavora. O peso da improdutividade e do prejuízo material e moral que o doente proporciona à sua família assusta, irrita e promove o afastamento e a rejeição. Dó, vergonha, culpa, irritação e rejeição são, entre outros, sentimentos que a família experimenta. O que se chama de loucura é apenas o resultado de comportamentos reativos que possuem uma história psicocultural de inadaptação do psiquismo individual. Começando a trabalhar com o doente e com a sua família em conjunto, é possível resgatar os retalhos dessa história para todos poderem compreender melhor essas misteriosas manifestações reativas. Comparando, é como se o cérebro fosse um computador e a loucura um conjunto de arquivos ou programas que estão desorganizados no cérebro. O resultado é um comportamento reativo, misterioso e incompreensível até certo momento, mas que poderá ser reordenado e compreendido se todos trabalharem no sentido de juntar seus pedaços e recompô-lo. Isso significa a cura. Nesses casos, o terapeuta torna-se membro de um grupo de trabalho que, junto com o grupo familiar, trabalha para compreender as alterações do comportamento, condição indispensável para desvendar os mistérios da loucura. Nesse método, todo terapeuta é um membro cuja função é traduzir os comportamentos reativos e servir de interlocutor entre o doente e seu grupo familiar, até que se consiga restabelecer um novo acordo que podemos chamar de reinstalação da sintonia familiar, uma espécie de religação dos contatos saudáveis entre o grupo e o pretenso doente. Nesta sociedade que teimamos em chamar de civilizada, o mesmo fenômeno reativo ocorre no plano social. Há grupos de pessoas desligados uns dos outros, como o doente da sua família, tirando proveito das situações de desespero uns dos outros. Esses grupos não gostariam que o acordo da doença se resolvesse, porque a doença gera lucros. Quanto mais a doença se prolonga, mais lucros pode gerar. E quem disse que não vivemos na sociedade do lucro e do dinheiro? Na verdade, a manutenção da doença mental é a matéria-prima indispensável para obter lucro, status e sucesso para muitos profissionais e organizações que cuidam dessa área. Talvez seja por essa razão que, na maioria dos países, a prevenção à saúde mental não tenha conseguido sair das tentativas e dos projetos teóricos. Talvez a mídia não a veja como assunto que dê ibope. Talvez não tenha importância política e os dirigentes a escondam, assim como os membros da família também escondem o seu doente. Seria vergonhoso para uma nação admitir que um grande percentual da sua população necessita reorganizar a sua cabeça? Deixaria de ser considerado um país forte de primeiro mundo? O setor da indústria farmacêutica ligado a medicamentos da área mental, salvo engano, é o mais próspero e o que mais vende na atualidade. Hospitais, clínicas e profissionais inescrupulosos ou ingênuos, setores governamentais cuja função é comprar e distribuir medicamentos, também se beneficiam dessa situação, onde não interessa muito esclarecer e resolver definitivamente nada. Os profissionais, as organizações e outros setores sérios interessados em contribuir com o equacionamento das questões relacionadas ao comportamento humano, como, por exemplo, os fenômenos como guerras, violência, prostituição, fome, doenças mentais, etc., geralmente não são levadas em consideração pelas mais altas cúpulas do poder em quase todos os países. No início foi difícil aceitar os conceitos, modelos e técnicas
baseando-se nas observações envolvendo as noções de comportamento ativo e reativo. As verdades disseminadas pelos meios de comunicação e por outros meios nem sempre estão a serviço do desenvolvimento da sociedade como um todo. Nem sempre há interesse em ajudar a curar alguém quando o lucro e o tempo estão envolvidos nesse processo. Neste método, nada de novo foi descoberto. Fundamenta-se em coisas já conhecidas de há muito tempo, mas sua abordagem é revolucionária porque, através de um ângulo novo e descomplicado, enxerga a cura na própria relação entre as pessoas e desmitifica métodos medicamentosos e místicos. Devemos contribuir para melhorar os caminhos da convivência. Sempre há a consciência de que nada fica completo e pode ser modificado e substituído com o decorrer do tempo. O importante é que fiquem cada vez mais claras as manifestações do comportamento dos indivíduos, da família e da sociedade, para facilitar a convivência. Hoje em dia é preciso ter muito cuidado com a sua loucura.